Então, nosso tema, irmãos, é esse aqui: fé e obras transforma a cidade. Amém? Quantos querem ver a nossa cidade transformada? Diga amém. Então, esse mês nós estamos com esse tema, Minha Cidade, Minha Missão, que foi o mesmo tema do nosso congresso da semana passada. E nós queremos continuar, então, falando um pouco mais sobre esse tema geral, especificando hoje, palavra de fé e boas obras transformam a cidade. Jesus revelou o plano de Deus para a humanidade. Jesus veio e revelou o que Deus queria para a humanidade, o propósito de Deus para a humanidade. E quando ele voltou aos céus, ele deixou uma ordem aos seus discípulos, para que os discípulos levassem a sua palavra, as boas novas, o evangelho para as pessoas do mundo inteiro. O plano de Deus, primeiramente, é que toda a humanidade conheça a redenção de Cristo para o homem, para a pessoa humana. E quando o Senhor ordenou que os seus discípulos levassem o seu evangelho, ele ordenou que começasse pela cidade de Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que tu alto será revestido de poder, ser meias testemunhas, tanto em Jerusalém. Então, o testemunho começa pela cidade, pela capital de Israel, antiga e ainda hoje, Jerusalém. Começando pela cidade. O início da pregação, do anúncio das boas novas, Jesus disse que deveria começar pela cidade de Jerusalém. E é interessante que a atenção de Cristo pela cidade, porque a cidade fala de uma aglomeração de pessoas. A cidade fala de um ajuntamento de pessoas. As pessoas saem do campo, muitas vezes espalhado pelo território, e as pessoas se ajuntam na cidade. Se ajuntam em prédios, se aglomera, e há cidades muito repletas de gente, 10 milhões, 12 milhões de pessoas, como São Paulo, por exemplo. Então, quando o Senhor ordena que o seu evangelho deveria começar pela cidade, é porque o Senhor tem pressa de alcançar muita gente, de alcançar muitas pessoas, de que as pessoas conheçam o seu plano, conheçam a sua palavra, tenham oportunidade de receberem a sua salvação, a sua graça. Então, queridos, para cumprir essa vontade de Deus, essa revelação que Jesus deu aos seus discípulos do Evangelho, a igreja, os discípulos, a igreja de hoje, ela não pode ser um grupo desconhecido da cidade. Não pode ser um grupo de pessoas escondidas, ocultas. Mas a igreja, os discípulos de Jesus, precisam ser conhecidos. Precisam serem achados pelas pessoas e achar as pessoas para que possa cumprir esse plano, essa obra de Jesus. Então nós temos que praticar duas coisas para cumprirmos a ordem do Senhor. Duas coisas, pelo menos, que são palavras da fé e obras. Para cumprirmos o mandamento do Senhor, para cumprirmos o seu ID, nós individualmente como igreja precisamos dessas duas coisas, palavra de fé e obras. Em Lucas 4,19, os discípulos que iam a caminho de Emaús encontraram com um forasteiro, que
na verdade era o próprio Cristo. E eles disseram: você não sabe a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Eles estavam falando acerca de Jesus, não sabendo que ali estava com eles o próprio Jesus. E eles então disseram isso: homem poderoso em obras diante de Deus, em obras e palavras diante de Deus e do povo e dos homens. Então, quando se refere a palavras, poderoso em palavras, se refere ao espiritual, ao invisível, à fé. Quando fala em poderoso em palavras, não fala de coisas concretas, não fala de coisas apalpáveis no primeiro momento, atinge o mundo do espírito, o mundo invisível, atinge o coração, atinge a questão da fé, poderoso em palavras. E diz o versículo 19 de Lucas 4, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Jesus era poderoso em palavras e obras diante de Deus. Ele era poderoso em palavras diante de Deus, porque ele era alguém de oração. Jesus era alguém de oração. E isso tornava ele poderoso em palavras diante de Deus. Era comum Jesus estar orando nos montes, estar orando nos lugares secretos, estar orando nas madrugadas, passar horas de oração. Tanto é que em um dado momento ele pergunta aos seus discípulos: vocês não podem orar nem uma hora? É como se ele dissesse: vocês não podem orar nem o mínimo. Para Jesus, uma hora era pouco, era muito pouco. Então ele era um homem de oração, poderoso em oração, pagava um preço de oração, por isso ele era poderoso. Quando Jesus abria sua boca e falava palavras para Deus, as coisas aqui na terra mudavam. As coisas aqui na terra eram transformadas pelo poder das palavras que saía dos lábios de Jesus. Queridos, nós como discípulos, nascidos do Espírito Santo, para que nós possamos também ter poder em nossas palavras, nós precisamos em nossa vida dar tempo de oração. Dar tempo em oração. Dar tempo à palavra de Deus em nossa vida. Se nós como cristãos entendermos a importância de a cada dia termos um relacionamento pessoal com Deus, através da oração, como Jesus, nós também seremos poderosos em palavras, diante de Deus e diante dos homens. Você pode dizer glória a Deus? É o exemplo de Jesus. Tem um ditado evangélico conhecido que diz assim: pouca oração, pouco. Ninguém conhece? Vocês são recém na igreja? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então, pouca oração, pouco, diga poder. Diga poder. Muita oração, muito poder. Então, para que nós sejamos pessoas nesse mundo, que nós possamos transmitir o poder de Deus, precisamos tirar tempo em nossa vida diante de Deus, em oração e leitura da sua palavra. Diga glória a Deus. Irmão, essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu estava na rua, passando na rua, aí um senhor, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que todo mundo que está pedindo na rua, que me vê, me para e me pede. Você tem essa impressão também ou é só eu que tenho? Ou é só eu que tenho? Eu tenho a impressão que todo mundo que está pedindo, quando me vê, diz: é esse que vai me dar alguma coisa. E às vezes você está aqui agoniado, preocupado com algumas coisas,
Mas você tem que lembrar que você é crente, né? Ainda mais eu que sou pastor, né? Tem que lembrar. E o cidadão, pelo amor de Deus, eu quero voltar para Codó, estou sem dinheiro, fui roubado, assaltado. Essa história é mais ou menos parecida sempre, né? Mas o irmão André, de Portas Abertas, ele diz que ele não questiona o que as pessoas dizem. Quem pede, ele dá. E aí aquela pessoa falou: ei moço, me ajuda. Eu ia passando, parei, lembrei do meu propósito. Irmã Ellen, lembrei do meu propósito. Qual é o meu propósito? É ajudar as pessoas que me pedem. Mas antes de ajudar, irmã Marinha, eu falo de Jesus para ela. Porque ele, enquanto não ajudar, ele vai ficar ouvindo. Não tem como ele está ali querendo que eu ajude, ele não vai correr, não vai embora, ele vai ter que ouvir. E eu disse: moço, o senhor já ouviu falar de Jesus? Ah, eu já fui na igreja. E eu comecei a dizer: pois Jesus morreu pelos seus pecados. O senhor precisa se arrepender dos seus pecados. Comecei a falar para ele essas palavras. Enquanto eu falava, irmãos, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala da palavra de Deus, irmãos, um poder é liberado. O homem começou a sorrir, começou a sentir que ele teve alguma coisa que mexeu dentro dele. E eu ministrei para ele, disse: Deus te abençoe, procure uma igreja, pega aqui seu ajuda, deixa eu acolá. Mas quando nós paramos e ministramos às pessoas o Evangelho, a palavra de Deus, alguma coisa é movido no coração das pessoas. Você pode dizer amém? Então Jesus era poderoso em palavras diante de Deus e dos homens. Nós devemos também. Mas ele também era poderoso em obras diante dos homens. Jesus era poderoso em obra diante dos homens. Quando a gente se torna poderoso diante de Deus, quando a gente dá tempo para Deus em oração e leitura da palavra, consequentemente nós vamos também ser poderosos diante dos homens. Nós vamos ter obras diante dos homens. Nós vamos ter alguma coisa que vai suprir a necessidade das pessoas, porque nós vamos ser inspirados por Deus. Nós vamos ser inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Estava conversando com o irmão que às vezes algumas pessoas, elas dão muito trabalho, espiritualmente falando. Elas tropeçam, elas falham, elas não são firmes, elas não são constantes. E depois que a gente já chamou, já levantou assim umas 6, 7, 8, umas 10 vezes, dá vontade de desistir, largar de mão. Aí a gente vai orar. Aí dobra os joelhos e começa a orar. Aí começa a apresentar aquelas pessoas: Senhor, tem misericórdia. Irmãos, e quando a gente ora, o Espírito Santo move dentro da gente e diz: dá mais uma palavra. Vai lá de novo. Diz alguma coisa. Pega na mão, levanta de novo. Então, queridos, quando nós oramos, quando nós damos tempo para Deus, nós também nos tornamos poderosos diante de Deus, e através da nossa ação, Deus faz milagres e maravilha na vida das pessoas. Você pode dizer amém? Quantos são gratos a Deus porque Deus fez uma obra na sua vida? Diga glória a Deus. Você é uma prova viva que Deus faz milagre, porque você está aqui. Amém, querido? Alguma coisa Deus moveu na sua vida para que você estivesse aqui. Foi o Espírito de Deus que moveu e falou palavras poderosas ao seu coração. Agora, abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 1. Eu quero ler com você, eu quero que você acompanhe, não vou nem ler. Só para você acompanhar aí. Provérbios, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Provérbios, aí depois de Salmos. Quase no meio da Bíblia. Então, aí fala
sobre a sabedoria. Que a sabedoria clama pelas ruas da cidade, pelas praças, pelos muros, pelas esquinas aglomeradas de gente, nas portas da entrada e da saída da cidade, pela cidade inteira, pelos muros. A sabedoria clama, a sabedoria grita para dar entendimento aos tolos, para dar entendimento aos homens, às pessoas, para que eles não se prejudiquem, não se destruam. A sabedoria está pedindo alguém para conhecer, para saber acerca dela. E aí, onde devemos tornar conhecida a sabedoria? Segundo esse texto aí. Diga assim: nas ruas, esquinas, praças, muros, entradas e saídas e pela cidade inteira. A sabedoria, ela procura alguém que a queira. Clama por alguém que a ouça, que aprenda. Diz aí Salomão, o homem mais sábio da história da humanidade, fora Jesus. Agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 24 e o 30. Vamos ler não, você vai acompanhar aí que eu vou citar. 1 Coríntios, no Novo Testamento, depois de Romanos, o capítulo 1 e o versículo 24 e o versículo 30. Só para você ler aí e você entender que o apóstolo São Paulo, ele deixa bem claro que Jesus é a sabedoria de Deus. Confere aí. 1 Coríntios 1, 24 e o versículo 30. Jesus é a sabedoria de Deus. Amém? Aquilo que os judeus procuravam sinais para crer no Messias. Os gregos buscavam sabedoria, conhecimento, filosofias, para poder entender a salvação de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz: eu apresento para vocês Jesus. Jesus é a sabedoria, a redenção, a justiça de Deus para o homem. Confere aí? Ok? Muito bem. Então, se Jesus é a sabedoria, aonde é que devemos tornar conhecido a Cristo para a salvação dos homens? Se Ele é a sabedoria de Deus, aonde? Diga: nas ruas, nas praças, nos muros, nas entradas, nas saídas, por toda a cidade. Amém, queridos? Devemos tornar a sabedoria conhecida, e é Cristo. Devemos tornar então, como igreja, como discípulo do Senhor, tornar conhecido o Senhor em toda a cidade, lá na entrada, na saída, nos outdoors, nos muros, nas ruas, em todo canto, nas casas, em todo lugar. Nos meios de comunicação, devemos tornar Cristo conhecido, porque Ele é a sabedoria que todo homem e toda mulher precisa para a sua vida. Diga glória a Deus. O próprio Salomão, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga glória a Deus. Agora, Abacuque, ele diz assim em Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Coloca no outdoor a visão que eu estou te dando. Então, querido, Jesus precisa ser conhecido através de nós, ser colocado nos outdoors, nos lugares altos. Devemos proclamar, tornar Jesus conhecido a todas as pessoas da nossa cidade. Você pode dizer amém?
Porque é a sabedoria de Deus, é a redenção de Deus, é a justiça de Deus, é a bênção de Deus, é a graça de Deus, é a revelação de Deus para o homem. Diga aleluia. Temos que fazer conhecido o nome de Jesus. O que é que implica isso? O que isso quer dizer em relação a mim, a você, a nós? Que para sermos poderosos diante dos homens, vermos muitas transformações em nossa cidade, nós como igreja precisamos continuar saindo das quatro paredes. Não podemos tornar a nossa fé vivida apenas nas quatro paredes do templo. A nossa fé não pode se resumir simplesmente aos nossos cultos no templo. Não podemos estar satisfeitos de apenas sentarmos nas cadeiras, mas temos que ir mais além. Nós temos que sair das quatro paredes toda semana e entrarmos pelas ruas, pelas casas, pelas praças, pelas empresas, pelos lares, levando as pessoas a sabedoria de Deus, a salvação de Deus, a redenção de Deus, a graça de Deus, através de Jesus Cristo. Você pode dizer aleluia? Então, queridos, além de nós irmos às pessoas, pessoalmente, individualmente, olho no olho, tete a tete, fazemos as células todas as semanas, nós temos que usar todos os meios possíveis e necessário para falarmos de Jesus à nossa cidade. Isto é, usarmos outdoors, cartazes, usarmos as mídias, a internet, os meios de comunicação, as artes, usarmos tudo que tiver ao nosso alcance para anunciarmos Jesus em nossa cidade, para a transformação da nossa cidade. Você pode dizer amém? Quantos de vocês sabem que nós temos um canal no YouTube com as mensagens da palavra? Quantos sabem que nós temos Facebook, que nós temos um site da igreja? Quantos sabem? Pois sabem que nós temos. Amém? E nós precisamos continuar invadindo todas os modos, as maneiras que está à nossa disposição para tornar o nome de Jesus famoso, o nome de Jesus conhecido. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, olha aqui para mim. Precisamos, como igreja de Cristo, igreja do Senhor, utilizarmos todas as possibilidades ao nosso alcance, rodear as pessoas, envolvê-las para que possam ouvir a sabedoria de Deus através do Evangelho, a salvação através de Cristo. Precisamos fazer isso poderosamente, com tal intensidade, para que qualquer pessoa que queira se perder, ela vai precisar fazer um grande esforço. Ela vai precisar se desviar da gente, se desviar da igreja, correr. Porque senão nós estamos encontrando elas e trazendo para Deus, estamos tomando pelas suas mãos e trazendo para Deus, estamos fazendo tudo que é necessário, envolvendo as pessoas com a graça de Deus, com o Evangelho de Deus. Pastor Chu, da Coreia, ele conta um testemunho que tinha uma família na igreja nova, que eles iam se mudar de casa. Então eles não queriam que a igreja soubesse para onde eles estavam indo. Então eles não falaram para ninguém que eles iam mudar. Mas no dia da mudança, alguém soube da igreja, da célula deles. No dia da mudança, quando eles foram pegar os móveis para botar no carro da mudança, chegou um monte de irmão da célula e começaram a ajudar eles a colocar o carro os móveis na mudança. E colocaram e carregaram.
Aí quando eles chegaram na casa, que era para tirar os móveis do carro, tinha lá um monte de irmão também lá já pronto, esperando para ajudar a guardar os móveis. E aí eles não tiveram jeito de escapar da igreja. E eles disseram, olha, não tem jeito não, nós temos que ser discípulos de Jesus nessa igreja aqui mesmo, porque não tem como fugir, não tem como escapar. Irmãos, o pastor Eibe, que é o pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, em células, de Santarém, no Pará, ele fala como é que eles tratam um cristão que está fraco na fé. O cristão está fraco na fé. Talvez o novo convertido. E aí ele está fraco, ele está faltando na célula, faltou no culto. Primeira coisa que acontece, um membro da célula visita. Aí ele continua fraco, não aparece, não se levantou, vai ao líder da célula e visita. E aí não está firme, não está forte, vai o pastor da área dele, que é uma igreja grande, e visita. E finalmente vai o pastor geral e visita essa pessoa. Então, várias pessoas visitam a mesma, de diversas formas, de diversas maneiras. E eles têm um lema. Qual é o lema que eles têm? Antônio Carlos, não perder nenhum. Não perder ninguém. Cuidar bem de todos. Então, queridos, nós, como igreja, precisamos tornar Jesus conhecido às pessoas e precisamos cuidar de cada uma delas, como diria o próprio pastor Eibe, com amor e carinho. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus, poderoso em palavras, diante dos homens. Glória a Deus. E a segunda parte, poderoso em obras, né? Em palavras e obras. Então, obras é o social, é o visível, é o apalpável. Obras falam de coisas que o mundo vê, que o mundo percebe, que o mundo reconhece. Eu estava ouvindo uma palavra de um juiz federal cristão chamado William Douglas. Ele escreveu Como Passar nos Concursos. Escreveu um livro sobre formigas, Aprendendo com as Formigas. Era conhecido. E ele é um juiz de uma vara lá do Rio de Janeiro, da família, me parece. E lá tem a Bíblia, tem versículo, o livro tem versículo, tem tudo. E ele tem pessoas que trabalham ao redor dele, outros juízes que são ateus, pessoas grandes ali, conhecidas que são ateus. E não concordam com a fé dele. Mas tem uma coisa que eles não podem deixar de observar. As obras de Deus na vida desse homem. Porque a vara que ele trabalha, o juizado que ele trabalha, é o mais produtivo da sua cidade. Ele estava contando que quando teve aquele acidente lá em Mariana, em Minas Gerais, que atingiu o Espírito Santo, Minas Gerais, atingiu várias cidades. Ele estava discutindo com algumas pessoas sobre quem era a culpa, como é que ia indenizar, quem ia pagar. Aí ele disse assim, enquanto eu estava falando, o Espírito Santo me falou, William, discípulo de Jesus, não discute os problemas, não fica colocando ideias, debatendo. Discípulo de Jesus, coloca a mão no arado e soluciona. Então o que foi que ele fez? Ele se propôs a mandar tonelada de água para as pessoas que estavam afetadas. E ele então mobilizou várias pessoas, várias empresas,
E ele levantou mais de 1 tonelada de água e enviou para aquelas pessoas que estavam sem beber água por causa do acidente. Solucionou, resolveu, amenizou a dor daquelas pessoas, a dificuldade daquelas pessoas. Obras. Então ele diz, as pessoas podem não aceitar a minha fé, as pessoas podem não querer a minha fé, mas elas vão ver em mim as obras de Jesus, elas vão ver em mim as obras de Deus e vão ter que reconhecer alguma coisa boa está acontecendo através da minha vida e da minha fé no Senhor Jesus. Então, querido, Jesus era poderoso em obras. As pessoas precisam ver em nós as obras da fé, o testemunho da nossa fé. Em Mateus 5, 14, 16, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Diga glória a Deus. Irmãos, essa fé que é invisível, que recebemos em nosso coração, recebemos dentro de nós, recebemos em nosso espírito, ela precisa se tornar uma fé ativa, ela precisa se manifestar de uma forma militante, de uma forma operante, e que manifeste muitas obras. Muitas obras. Não é obras para a gente ser salvo, não é obras para Deus nos salvar, mas é obras que nós fazemos porque nós já fomos salvos, já fomos transformados, já fomos alcançados. A graça de Deus, a sabedoria de Deus já entrou em nosso coração. Então agora nós vamos manifestar a glória de Deus às pessoas através de boas obras. Você pode dizer amém, querido? O que deve da igreja aparecer diante dos homens? Da igreja, o que deve aparecer? A luz de Deus, a glória de Deus. Qual é a luz que o homem deve ver na igreja, que ele possa glorificar a Deus? Seria a fé somente? Seria pregações bonitas? Seria alguém mostrar um grande talento? Quer pegar aqui a guitarra e fazer aqui um sonzão aqui? Seria isso? É isso que a gente deve demonstrar para as pessoas o que tem na igreja, a luz da igreja? Seria a gente mostrar um grande conhecimento bíblico de Gênesis e Apocalipse? Seria nós demonstrarmos um grande conhecimento das ciências humanas? É isso que vai glorificar a Deus? Seria demonstrar que nós temos riquezas, carros, casas, fazendas, muito gado? Isso é as obras que Deus quer que a gente manifeste? Seria isso? Queridos, o que deve aparecer diante dos homens são as nossas boas obras na vida das pessoas. Amém? O que vai glorificar a Deus nessa terra, o que vai fazer a igreja ser luz, é as obras que ela faz em relação às pessoas humanas, em relação às vidas humanas. Nunca é muito dizermos que pessoas valem mais do que coisas. Então, é nossas boas obras na vida das pessoas que vai glorificar a Deus na terra. Diga aleluia. Então, a igreja deve ser intensa em sua ação e mobilização na cidade para glorificar a Deus. A igreja não pode se ocultar, não pode se esconder diante da dor, das catástrofes, diante dos momentos ruins.
No momento de dor das pessoas, a igreja não pode se ocultar, a igreja não pode se esconder, a igreja precisa, nesses momentos, estar presente, precisa aparecer, precisa, como diz o ditado, chegar junto. Nós temos que chegar juntos. Nós temos que estar próximo das pessoas nesses momentos. Então, a nossa fé em Cristo, queridos, não pode ser só nominal, não pode ser só espiritual, não pode ser só palavras, precisa manifestar boas obras, porque é isso que vai glorificar a Deus. Amém? Manifestar boas obras na vida das pessoas. O que Tiago diz, o apóstolo? No capítulo 5, 14 a 18, não precisa achar, só escute. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Uma fé sem obras, uma fé sem transformação salva alguém? Ele está perguntando aqui. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Irmão, a gente não pode chegar na casa de uma pessoa e ver ela passando fome ou necessidade e a gente só dizer, Deus te abençoe, vamos fazer uma oração. Fé sem obras é morta, ele vai dizer aqui, continuando. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Queridos, se a igreja estiver comprometida com o seu Senhor, ela vai ser um destaque na cidade. Ela vai brilhar na cidade. Se nós, como igreja, estivermos comprometidos totalmente com o Senhor, nós vamos brilhar em Imperatriz. Vamos dizer uma palavrinha para o irmão aí do lado. Diga assim, irmão, você tem fé? Então me mostre as suas obras. Agora vamos falar aqui da igreja. Diga assim, diga para o seu irmão, do outro lado agora. Irmão, sua igreja é um povo de fé? Cadê as obras de sua igreja? Agora vamos dizer assim para nós. Diga assim, irmão, a nossa igreja é uma igreja de fé? Cadê as obras da nossa igreja? Irmãos, nós temos algumas sementes aqui. Amém? Vamos falar aqui do projeto Mão Estendida. Isso foi ontem. Está ali o professor Pedro Lucas ali. Ontem, né? Isso foi ontem. 29 crianças, pré-adolescentes, no jiu-jitsu. Tirando as crianças, os pré-adolescentes, alguns, talvez, de algumas mais amizades, de algumas mais perspectivas, e trazendo eles para gastar tempo, gastar energia no ambiente da igreja. A ideia de que através desse projeto, Mão Estendida, nós possamos sinalizar o reino de Deus na vida de algumas famílias. Então, a igreja deve suprir necessidade de muitos, e principalmente dos mais frágeis, das crianças e dos adolescentes. Você pode dizer amém? Ok, pode tirar. Irmãos, alguns anos atrás, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir hoje. Eu tive um sonho.
Só que foi um sonho que eu tive dormindo mesmo. Não é o sonho de Martin Luther King, né, que sonhou acordado, né, na época dele. Mas eu tive um sonho dormindo, como se fosse uma visão. Eu não falo muito dessas coisas, não é? Tudo isso tem que ser julgado, né, pelos outros profetas. Mas esse sonho que eu tive, porque eu tinha feito uma viagem, que eu passei por São Paulo, capital, e ali colado, né, São Paulo capital, em Budas Artes, passei por Ribeirão Preto, fui para a Colômbia, da Colômbia eu voltei para o Brasil. Isso faz alguns anos. Eu fiz essa viagem e eu tinha algo no meu coração de aprender algumas coisas de Deus ou dos homens que fizesse a igreja crescer. E nós pudéssemos alcançar muitas pessoas. Aí eu tive um sonho nessa viagem. Antes de eu chegar em Ribeirão Preto e chegar na Colômbia, eu tive esse sonho. Qual foi o sonho que eu tive? Sonhei que a nossa igreja, ela ia crescer. Estou falando de crescimento numérico. A igreja ia crescer através de obras sociais. Que era algo totalmente longe dos meus pensamentos, porque eu achava que a igreja iria crescer através das células. Mas esse sonho me mostrava isso. Irmãos, e esse crescimento era um crescimento muito grande. E eu me lembro muito bem, porque era comparado, eu não sei porquê, mas nesse sonho entrou uma comparação, né? A uma igreja aqui da cidade, que na época tinha 5.000 pessoas. Então era um sonho que a igreja crescia para mais ou menos 5.000 pessoas. Por enquanto, desse sonho nós temos algumas sementinhas. Mas cada sementinha dessa que nós temos plantado é o potencial de se tornar uma grande árvore, frondosa, bonita e também com muitos frutos. Amém, querido? Em Gálatas 3, 2, diz assim: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo. Mais ou menos assim. Ou prove cada um a sua própria obra. Estou aqui emendando Romanos com Gálatas. Prove cada um a sua própria obra. Nesses últimos anos, Deus tem me dado uma convicção. Uma convicção no meu espírito. E eu estou procurando viver de acordo com essa convicção. Que tem a ver com relacionamento com Deus. Que tem a ver com comunhão com Deus. Que tem a ver com princípios dentro da família, dentro de casa, princípios na igreja. Tem a ver com relacionamento com Deus. Tem a ver com amar as pessoas. De cuidar das pessoas. Tem a ver com isso. Isso é algo que Deus colocou no meu espírito. E que isso vai chegar um momento que Deus vai fazer o rebento nascer. E haver um grande avivamento, uma coisa nova na vida da comunidade cristã de Imperatriz. Sabe, irmãos, esse crescimento da igreja, eu creio que é possível. Isso pode acontecer. Sabe por quê? Porque ao nos importarmos com a nossa cidade, tanto com palavras, de levar a mensagem, através das células, através do testemunho pessoal, através de todos os meios da cidade, e através de boas obras, através de amarmos as pessoas,
de cuidarmos das pessoas, de darmos tempo para abençoar as pessoas, para ouvir as pessoas, para estar com as pessoas. Nós, a cada dia, nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo. A cada dia nós ficamos mais parecidos com Jesus. Fazemos aquilo que o Senhor faria se estivesse em nosso lugar. E quando Jesus se manifesta, e quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, no final, sobre Jesus, como nós ouvimos do pastor P7 a semana passada, na reunião dos líderes, há uma multidão de gente, de toda a tribo, raça, língua e nação, em volta de Jesus, adorando o Cordeiro de Deus que venceu, adorando o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, quanto mais nos parecermos com Jesus, mais ao nosso lado se levantarão discípulos de Jesus e adoradores do Senhor. E o Senhor vai acrescentar a cada dia à igreja aqueles que vão sendo salvos através das nossas obras e das nossas palavras, que se tornam poderosas em Deus, poderosas em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, esse sonho, creio no meu coração. Agora eu creio no meu coração. Esse sonho que eu tive é um sonho de Deus. Mas eu digo para você que esse sonho que é de Deus, esse sonho também é meu. E eu sei que esse sonho é de muitos aqui. E esse sonho, se ainda não é o seu sonho, a partir de hoje, ele pode também se tornar o seu sonho. Amém? Você pode abraçar esse sonho. Eu quero também sonhar com a igreja. Eu quero também sonhar com esse testemunho da igreja na cidade. Com fé, através de palavras e também de obras. E a minha cidade vai ser transformada. E nós, como igreja, somos parte desse milagre na cidade. Você também pode sonhar esse sonho, juntamente com todos nós. Amém, querido? Então eu quero concluir dizendo o seguinte: fazer parte da igreja significa ser parte dos planos e sonhos de Deus para a cidade. Você tinha pensado nisso alguma vez na sua vida? Ser parte da igreja é ser parte dos planos e dos sonhos que Deus tem para a nossa cidade. Como diz o pastor Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança da nossa cidade. A maior mudança que nós estamos vendo em nosso país e que nós veremos, não é por causa desse ou daquele político, mas é por causa da igreja do Senhor Jesus Cristo implantada nessa nação e em nossa cidade. Nós somos parte do maior milagre dessa terra e do maior milagre que esse país está vivendo e vai viver. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, para que você viva esse plano, esse sonho de Deus, algumas coisas você precisa entender e se dispor. Primeiramente, se envolva com a célula. Se envolva com a sua célula. Faça a sua célula funcionar. Faça a sua célula ser viva. E se você já está envolvido com uma célula, se disponha a logo iniciar uma liderança de uma nova célula. Que nós deixemos, na igreja, da comunidade, que nós deixemos de começar uma liderança de célula com pessoas que já são da igreja, mas que nós possamos gerar em Cristo novas pessoas e possamos começar novas células com pessoas que não eram de célula nenhuma até algum tempo atrás.
Propõe no seu coração, se você já está numa célula, de você brevemente liderar uma nova célula. Nós temos esses projetos na igreja, mão estendida, tem as aulas de inglês, tem o jiu-jitsu, tem o futebol. Mas se você pode se envolver com esses projetos, você pode dar um tempo para esses projetos, será bem-vindo. Você vai fazer uma diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Mas se você tem uma ideia de um novo projeto, alguma coisa que a gente pode fazer, coloque isso para funcionar. Coloque isso para ser realizado. Vamos abençoar pessoas com os talentos que Deus te deu. Nós também temos a entrega de alimento através do Caio na sexta-feira. E também, querido, aprenda a ofertar e a dizimar com generosidade. Quando você oferta e você dizima na igreja, você está entregando uma contribuição para a transformação da nossa cidade através da igreja. Irmãos, sempre eu escuto de alguns irmãos, de vez em quando, pastor, precisa fazer isso. Pastor, tem essa necessidade. Quanto mais você ofertar e dizimar, mais nós vamos ser usados por Deus para transformar a nossa cidade.